Oi, 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 boa noite, Ohana, Marnen, Bia, boa noite todo mundo que tá chegando aí. Bom, vou começar fazendo uma introdução falando que a gente prometeu de falar de autossabotagem e propósito. A Bia aceitou meu desafio e hoje a gente vai falar exatamente disso. Então, já vou chamar ela, porque a gente fala demais, uma hora é pouco. Já vamos agilizar aqui, porque senão vamos ficar até. Venha, Bia. Boa Oi, noite! meu Deus, eu tô de fone. Tem um eco aqui na minha. Eu sou rainha em gritar no seu ouvido mesmo. Gosto disso. Como tá Oi. aí? Muito frio. Mentira, hoje não tá tão frio aqui. Não tá tão frio. Mas a minha casa é gelada. Ai, Então. Alisson, querido. Alisson, seu lindo! Não, aqui tá tão frio, porque, né? Minha terra é gelada, ó. Tá até arrumadinha, ó. Que Graças. linda! Ai, gente, o plano de ação, tudo aqui. Então, Bia, hoje a gente ficou de falar de autossabotagem e propósito, só que eu queria contar uma novidade pro pessoal. Que o que acontece? A gente resolveu, que a gente não para, as inquietas da vez, fazer uma mini mentoria de 4 dias aqui, ao vivo, vamos ver o que vai dar. Só que ela começa hoje, ela começa agora, e a próxima já é segunda-feira. Agora, segunda-feira, fala aí, Bia. Como vai funcionar segunda, a partir de segunda? Segunda-feira não tem essa de 7 horas da noite. Nem vai ser tão cedo assim, tá? Não se assustem. Mas ela vai funcionar às 9 da manhã. Então, segunda, terça e quarta, às 9 da manhã. Ai, mas eu não consigo. Quem quer, consegue, porque dá um jeito, consegue se adiantar um pouquinho, deixa o celular ali enquanto tá fazendo outras coisas. Então, é para a gente começar a mostrar como pequenas mudanças fazem totalmente diferença naquilo que você quer, naquele seu objetivo final. Então, a gente está mostrando para vocês que o conhecimento que a gente vai passar aqui, ele vai ser nesse horário. Vai ficar gravada, né, no IGTV, mas é legal se Vai. vocês estiverem com a gente online, porque aí vocês podem tirar dúvida, tem uns exercícios legais para fazer, então vocês podem tirar no momento da live, então vai ser interessante. A gente vai colocar vocês para agir de vez. Então, como hoje já começa o nosso 1 de 4, vamos começar falando do quê? Propósito ou autossabotagem? Acho que é sabotagem, né? Porque o Ah, é o propósito que eu mais dá gosto. É o que eu mais gosto. o Então, propósito vamos falar dá de um gancho depois, porque, né, acaba mostrando como a gente se auto-sabota no o próprio. tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Gente, o que é a autossabotagem? É exatamente isso que você está fazendo quando a gente falou que vai fazer às 9 horas e você falou 9 horas eu tenho sono. Já começamos por aí. Vou fazer 4. Putz, 4? É a auto-sabotagem. Exatamente. Então, a autossabotagem é quando você se sabota. Quando você tá na dieta e você fala assim, mas um docinho, segundo as minhas calorias, é tudo que você se auto-engana, Na não verdade, você é? vai começar a dieta, aí você já pensa assim, ó, hoje é dia 29 de maio. Eu faço aniversário dia 22 de junho. Então, já tô pensando assim, nossa, mas eu vou começar a dieta hoje. No dia 22, eu vou tomar uma cerveja. Mas, cara, hoje ainda é dia 29 de maio. Você tá pensando na festa que vai acontecer daqui um mês. Você tá pensando na situação. Ai, eu preciso de captar novos clientes. Mas, sempre tem aquele mas, né? A mente sempre fica com aquele mas. E aí você tá se sabotando indiretamente. Então, É a não famosa acontece tudo. dieta de segunda, né? Segunda eu começo a dieta. Gente, pra que a segunda? Deixa eu te contar uma coisa, E seu eu vou corpo me não tem relógio, despedir. não. Eu vou me É, despedir. seu corpo, ele não tem esse negócio de ter relógio, não. Para ele, todo dia a dia. Começa a dieta agora, começa na próxima refeição e tá tudo certo. Agora, dieta de segunda. E eu já vi uma pesquisa que fala que quem começa a dieta na segunda tende a não cumprir, E é bem verdade. não é? Porque não é nem porque você não cumpre, é porque, nossa senhora, é porque eu comecei na segunda, não. É porque você vai acabar errando mais perto do final de semana, e aí você fala assim, ah, deixa, é final de semana mesmo.
Então tá tudo certo. Na próxima segunda eu começo. Eu nunca comecei Porque não nenhuma existe dia dieta do segunda. lixo. Não. Não existe dia do lixo, gente. Até porque chamar alimento de lixo é até um pecado. Agora vamos falar o que que é a autossabotagem, além de você se enganar. Geralmente é um evento de dor e a gente fala que tem um ciclo da autossabotagem. Quando a gente diz que tem um ciclo da autossabotagem, você vai se identificar. Pensa em algum evento que te doeu. Eu, Pensou? Beatriz? Não. Você quer? Não, você não. Já ia falar Você já, vários aqui. você já sabe. Então, o que acontece? Provavelmente, quando esse evento aconteceu, a primeira coisa que você sentiu foi mágoa e reclamava do evento. Eu vou explicar todo o ciclo e a Bia vai usar um exemplo. Usa dois exemplos. Vou Vamos usar usar dois. dois exemplos. Então, o que acontece? A primeira coisa que tem é a mágoa, que a gente fica lembrando, reclamando do evento, que, ai meu Deus, você sempre acaba retornando para ele. Depois vem o ressentimento, que você reclama da pessoa que ocasionou esse seu evento de dor. Então você acaba falando mal do chefe, do namorado, do amigo, enfim. Depois vem a vitimização, que é quando você reclama de tudo e todo. E aí é um momento que seu amigo vira e fala: para, cara, você tá chato. A vitimização é um negócio que você acaba ali com a possibilidade da pessoa se redimir com você. E aí vem o não merecimento. E aí você acaba chegando nessa parte de: ok, eu realmente não mereço isso que tá acontecendo, eu não mereço um bom emprego, eu não mereço um namorado, eu não mereço. Então, o ciclo, ele tem essas 4 fases, né? Que é a mágoa, ressentimento, vitimização e, por último, o não merecimento. Agora, para colocar tudo isso em prática, conta um exemplo aí, Bia. Ó, vamos ter... beber água. Tá bom. O evento de injustiça, quando ele acontece, a gente tem 2 meses para ter esse luto, tá? Então, são 2 meses da semente lá, aconteceu e beleza, fui traída. Aí fui traída, logo depois a pessoa começou a namorar com fulana de tal e esqueceu de você. Aí você começa com esse luto. Você tem 2 meses para esquecer esse assunto. Se você não esquecer esse assunto, era uma semente, da semente virou o quê? Uma raiz. E aí você começa com a mágoa. Então você começa a reclamar. Fui traída, fui traída, fui traída, fui traída. Blá, 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 blá. Ou se não, fui mandada embora e eu gostava muito daquele emprego. Fui mandada embora e eu gostava muito daquele emprego. Fui mandada embora e eu gostava muito daquele emprego. Passou desse daí, foi pro ressentimento, você reclama do agressor. Ah, porque a Aline me traiu. Ah, porque a minha chefe me mandou embora. Ah, porque aquela amiga lá foi sacana comigo. Mas aí você só fala da pessoa. Você deixa o evento para trás. Você começa a falar só da pessoa. Ah, porque a minha mãe não me deu atenção quando eu era criança. Ah, porque o meu filho não... Se acaba assim. Quando meu filho não me chamou para ir na casa dele fazer um open house. Esse tipo de situação. Aí você passa para a vitimização e você reclama de tudo e de todos. Então aí você generaliza. Porque nenhum homem presta, nenhum emprego é bom, todos os pais somem mesmo. Ai, você tem que estar feliz porque homem não serve para ser pai. Ai, toda mãe solteira é rapariga. É nessa situação, porque você vai se encontrando naquela situação. E não tem essa, gente. Você não pode colocar a sua dor na outra pessoa. O seu evento de injustiça não é o mesmo da outra pessoa e você está contaminando. Quando você reclama... A gente já falou isso em outras lives, você está buscando uma pessoa para você ser aliada a ela. E não alguém que fala para você, imagina, não reclama. Não, porque se for uma pessoa que já passou pela mesma coisa, lascou. Nenhuma presta. Porque tem uma coisa que a gente defende muito, e se você parar para pensar, é muito real, que quando você reclama, não é só um desabafo. Quando você reclama, não é só para aliviar. Quando você reclama, você procura um aliado. Porque nada mais chato quando você tá reclamando. Tô aqui, ó, falando mal da Bia, a pessoa vira e fala, eu não acho. Não, você conta que a pessoa vai continuar aquela reclamação. Eu não falo mal de você, para. Não, a pessoa faz assim, né? A que tá reclamando fala assim, como assim você não acha? Ela é isso. Aí ela inventa uma desculpa. Ela fala assim, mas aquele dia ela falou isso pra você. É o verdadeiro atual namorado do ex, né? Porque você vira e fala assim, nossa, olha que menina ridícula. Se sua amiga fala, nossa, eu acho ela bonita, você acaba a amizade com a menina. Acabou. Né? Não, tem que... Quando você reclama, e qualquer que seja a reclamação, você espera que as pessoas se difícil. Se alinhe. Que sejam suas aliadas.
para reclamação. Então, ninguém reclama simplesmente porque, vou me aliviar. Existem casos e casos, na verdade. Tem coisas que você conta, que acontecem na sua vida, que você precisa, como se fosse esvaziar o saco, e em algum momento a gente vai falar que isso não adianta. Eu falo que a situação, principalmente dessa de reclamação, é com emprego. Vamos supor, eu e a Aline, a gente tem áreas diferentes antes da inteligência emocional. Então, se eu desabafar com ela uma situação que não acontece na vida dela, porque é totalmente diferente, ela realmente só vai ouvir. Porque ela não vai saber o que eu passei. Então, isso é um desabafo. Agora, se eu falar pro meu coleguinha do lado, você viu como a minha chefe falou comigo? Nossa, você viu naquela produção que não sei... Porque ali você tá buscando um aliado. Pessoas que passaram pela mesma situação. Pela mesma situação. Porque ela vai saber o que você tá falando. Você não vai desabafar que seu emprego tá ruim com uma pessoa que não conhece. Você vai falar o quê? Geralmente com o seu colega de trabalho. Porque você vai falar mal da sua chefe, você vai falar mal da empresa, você vai... Então, são essas situações de reclamar tudo e todos. Você começa a generalizar que nada presta. Aí você vai pensar assim, eu tô trabalhando aqui, mas nossa, ninguém me reconhece. Mas também onde eu trabalhava lá, ninguém me reconhecia. Não, porque teve um lugar que eu trabalhei e ninguém me reconhecia. E aí que quando acontecem essas coisas, acontece, gente, de ninguém reconhecer e tá tudo bem. Infelizmente, não é todo mundo que enxerga a outra pessoa como um bom profissional, tem medo de pegar o cargo e tudo mais. Mas aí você que tem que mudar. É você que tem que falar, esse ambiente aqui já não me importa mais, não me interessa, esse ambiente aqui já não me faz mais feliz. Não ficar reclamando de tudo de todo mundo. E aí depois você vem pro não merecimento. Não merecimento, é isso mesmo. É isso. É que eu fui olhar outra coisa. Trabalhamos com cola. Vamos ser sinceros aqui, ó, gente. Eu tenho uma cola imensa aqui. Tá tudo certo, é muito assunto. O não merecimento é de anular o sentido. Então você olha e fala assim, eu não nasci para casar. Eu não nasci para ter esse corpo magro. Eu não nasci para trabalhar numa empresa e ser reconhecida. Eu não nasci para virar gestor. Eu não nasci para ter filhos. Porque aí você já olha que quando te aconteceu em alguma situação, você perdeu. E aí você começa a anular o sentido da situação. E isso vira o quê? Uma semente de novo. E aí você vai fazendo o mesmo ciclo. Esse ciclo não para, a não ser que você quebre ele. E é extremamente importante quebrar ele, porque o que acontece? Existem as consequências de quando você não quebra. Quando você não quebra, você acaba atraindo pessoas com a mesma característica de quem te ocasionou a dor. Ou senão, você acaba adotando o mesmo comportamento de quem te machucou, de quem, enfim, te causou algum trauma, te causou alguma dor. Então, assim, você era um funcionário super legal, super bonzinho, seu ex-chefe acabou com você, acabou com a sua reputação. Uma das possibilidades é que você se torne, no futuro, o que o seu chefe foi no seu passado. Você fica muito também vulnerável ao discurso do resgatador. Gente, eu tenho uma criança invadindo aqui a sala. Vida real, gente. A gente já falou que aqui com a gente é vida real, né? E aí, o que acontece? Vida real total. E aí a gente também evita viver novas experiências. Saiu brava que eu não dei bola. E a gente evita viver novas experiências na área que afetou a gente. Então, se for em relacionamento, a gente evita viver novas relações. Se for em emprego, a gente evita empresas similares, enfim. E a gente acaba buscando compensação em outras coisas. Então, a gente acaba aumentando o consumo. Dá atenção pra criança. Eu acho. O que acontece é que a gente vai trazendo, né? Então, assim, pode ser de que você se torne essa pessoa, como você também atrai. Acontecer as duas coisas. Então, você começa a atrair muito porque você foi traído. E aí você acaba só atraindo pessoas também que te traem. Fica aquele relacionamento à base de traição, de não confiança. Isso não é só para relacionamentos amorosos, tá, gente? Isso acontece também para amizades. Então, pra tudo. É para todos os tipos de relacionamento. É que relacionamento afetivo é mais comum a gente citar, mas acontece para todos. Oi, Carol! Oi, Paula! E aí você acaba trazendo para você isso e você faz mal para outra pessoa sem perceber, porque é tudo muito inconsciente. A gente vem trazendo para vocês que o inconsciente ele domina 95% da nossa mente. E quando você acontece, principalmente nessa questão de relacionamento, emprego, você acaba indo o quê?
desse tal desse resgatador. O resgatador é a pessoa que vai te iludir com palavras bonitas, porque ela vai te tirar daquela situação que existe dentro da sua cabeça. E você vai criar uma situação maior. Então, se é um relacionamento, se você sofreu com relacionamento, a pessoa vai falar pra você, nossa, mas imagina, fez isso, que não sei o quê. Te ganha na lábia e depois faz até pior. O resgatador, na verdade, ele pode até ter as características de quem te machucou, de quem te magoou, né? Muito O que provável. acontece é que ele tem alguma coisa que você fala, parece ser uma coisa especial. Geralmente o resgatador realmente te ganha na lábia, não que ele seja uma má pessoa, até porque a maioria dos comportamentos, a maioria das coisas que nos machucam, elas não são traçadas para te causarem dor. Acontece de terem dores, mas é porque a pessoa acha que está te ensinando, te ajudando, enfim. Até porque as dores geralmente são ocasionadas por quem a gente confia, pessoas da nossa intimidade, né? Isso acontece muito, exemplos assim, reais, tipo, você tem algum problema com seu pai dentro da sua casa, seu pai bebe muito e você tem esse problema com o alcoolismo, e aí você vai buscar o quê? Sair de dentro de casa. Então você vai se encantar com a pessoa que te fala meia palavra bonita, por quê? Porque na sua intenção, na verdade, é sair daquela dor. Aquele ambiente para você te ocasiona muita dor. Então você vai seguindo dessa forma. Então isso acontece o tempo todo. Por isso que é autossabotagem. Você não percebe. Vai acontecendo. E isso, infelizmente, acontece e a gente começa a entender de pessoas que passam por agressão física em casa. Por exemplo, a pessoa, ela apanha do parceiro. Então, ela primeiro fica magoada, né? A gente já vê casos direto, novela, em TV, enfim. Ela primeiro fica magoada, aí depois ela fala que nunca mais, que aquela pessoa não serve. Aí depois ela generaliza que nada serve, e depois ela fala, eu não mereço uma pessoa boa, na verdade eu merecia até apanhar. Quando a gente entende esse ciclo de autossabotagem, a gente começa a entender, gente, não é dar razão, mas começa a entender uma pessoa que fica num relacionamento abusivo. E muitas vezes quando você começa a mexer no histórico dela, né, que a gente chama a segunda camada, quando a gente começa a entrar dentro da história dela, vai entender que a mãe apanhava, e quando você entra do agressor, de repente o pai batia, porque não herdamos só genes, herdamos comportamentos também, né, e ensinamentos. Então, o agressor, culpado ou não, enfim, para ele tem uma razão de fazer isso. Eu sei que parece absurdo, mas quando a gente estuda inteligência, a gente aprende a não julgar. Então, o agressor, porque senão vai ficar parecendo que eu estou defendendo ou não, mas assim, o agressor, você começa a entender a linhagem do agressor e provavelmente ele também tem alguma coisa a mudar no passado dele, porque ninguém nasce batendo, né? Ninguém nasce apanhando. Quer dizer, algumas pessoas nascem apanhando no médico, mas assim, no geral, as pessoas não nascem apanhando. Então, os dois ali são vítima, tanto quem apanha, tanto quem bate, são vítimas de suas próprias histórias. Aí você pensa, mas já cresceu, imagina, já deve tem que tomar um rumo na vida, já entende das coisas. Não, gente, é uma verdade tão grande naquelas pessoas que fazem isso, que é a mesma coisa que eu falar que a sua pior dor é uma mentira, porque a sua pior dor pode ser qualquer uma. E então, o que é verdade para você não é verdade para o outro, gente. Então, assim, para mim, um evento pode doer muito, para a Aline pode não doer e vice-versa. Então, são várias questões. Uma coisa também é não só de bater, mas de traição, tá? Se o pai trair a mãe, você vai atrair pessoas, porque você aprendeu. Quando a gente fala a verdade que você acredita, é a verdade que você viveu. Aquela verdade que você olhou ao seu redor e que você colocou para sua mente, que é uma verdade. Então, tem esses pontos e não é fácil. A Gi perguntou assim, como que eu sei? A gente tem um monte de pergunta aqui. Ó, Gil, é o seguinte, você perguntou se em algum momento pode saber se está se auto-sabotando. Sim, é quando você arranja desculpas para alguma coisa, onde você é responsável. Então, quando você arranja desculpas para você mesma,
seja para fazer uma dieta, seja para fazer a caminhada, seja para ir no mercado, você já está auto-sabotando. Existem graus de auto-sabotagem, mas você está se auto-sabotando quando você arranja desculpa. Mesmo, mandei uma mensagem, mas ele não respondeu porque ele é muito ocupado. Cara, Não. os outros são os outros. Pensa por você, faz por você. Se ele não respondeu, é um problema dele. Para de auto-justificar uma coisa que muitas vezes não tem nada a ver com você. Então, você se auto-sabota quando você se engana, se auto-engana, certo? Jo, é isso mesmo. Quando a criança... Nessa fase de criança, a gente consegue mudar até os 16 anos, tá? Depois disso, o adolescente já precisa ter uma memória de longo prazo maior. E aí, quando é assim, a gente tem que mudar em criança. Então, ou o pai parar de bater, mostrar que bateu por outras situações, mas não queria bater, para poder trazer para a criança, porque ela vai crescer sendo agressiva. Principalmente aquelas crianças... Eu lembro que quando eu estava na primeira série, tinha um menino, gente, que do nada, ele virava as mesas, assim, as professoras ficavam com medo dele e todo mundo ficava apavorado com aquela situação. Então, porque provavelmente teve alguma situação de pais brigando em casa, avós brigando, pessoas sendo muito rígidas, é uma forma também de chamar a atenção. Ideia sobre isso para se defender, você acaba fazendo, é muito normal você acabar tomando o mesmo papel do que quem te agrediu, quem te magoou. Por defesa mesmo, é uma coisa que eu sempre bato. O cérebro, gente, a gente tem cérebro e ele veio para nossa sobrevivência. Era para a gente simplesmente sair vivo a cada dia. Então, é muito comum quando as pessoas te agridem ficar no inconsciente e aí a pessoa, alguma outra situação, fizeram igual, você já vai, já chuta o pau da barraca, igual fizeram com você. É muito comum. Por isso que muitas vezes a gente escuta tanto a frase de você foi criado pela sua mãe, pela sua avó, enfim. E aí você se revoltou, se rebelou e tudo mais. Quando você tem filho, você fala, nossa, olha, trato igualzinho minha mãe tratava. Porque você repete. Inclusive, em uma das mini mentorias, a gente vai falar de comportamentos repetitivos, que é muito, muito sensacional, gente. Vocês não têm ideia o tanto de coisas que a gente repete. Uma coisa bem real de repetição é a rejeição. Você foi rejeitado. Em algum momento da sua vida, você foi rejeitado por seu pai, ou antes de nascer, ou depois que nasceu, porque nasceu um irmão, nasceu um vizinho, sei lá. Em algum momento, alguém te rejeitou, que não necessariamente que a pessoa tenha te rejeitado, mas você tem esse sentimento de rejeição. Por isso que a gente fala, a verdade é sua, tá? Se na sua cabeça você criou essa verdade é sua e ninguém pode tirar, só você. E aí você foi ter essa rejeição. O que acontece? Você rejeita para não ser rejeitado. Então você tá lá, tô saindo com o boy, aí eu vejo que pode dar alguma coisa, eu já começo a rejeitar ele. Imagina, ele já vai me largar, porque eu já tô aqui, não, né? Todo mundo é igual, meu merecimento. Eu não mereço. Porque aí você entra naquele ciclo. Você lembra da sua história passada, da vez que você foi rejeitado, ou que, enfim, algum namoro deu errado. Entendeu? E aí o que acontece? Você entra nisso. Primeiro que você fala assim, cara, eu nem mereço um Caio Castro da vida. Eu, no caso, mereço. Não sei você, Beatriz, mas eu mereço um Caio Castro da vida. Eu mereço o Cauã Raymond, você já sabe. Então, assim, eu nem mereço... Não, a Grazi ela pegou os nossos dois, mas enfim. O que acontece é, eu nem mereço tal pessoa. Você vê pelo não merecimento e aí você traz um monte de memórias. Você vê que você tá começando a gostar da pessoa. Nossa, pera, não gosto. Você se auto-sabota o tempo todo. Gente, a auto-sabotagem é uma coisa. Quando chega nesse não merecimento, você o quê? Casamento não presta, nenhum homem presta. Eu não nasci pra casar. Nossa, e eu vou falar. Quantas vezes na vida eu disse que eu não ia casar, que eu ia ser solteira, mãe solteira o resto da vida. Não quero mais. Graças a Deus eu aprendi o que é sucesso. Inclusive, já estamos planejando festa de casamento, né, Beatriz? Sem o noivo. Mas sucesso também a gente vai falar nessa mini mentoria sobre sucesso, porque as pessoas têm a visão de sucesso só como dinheiro. E a gente vai desmistificar isso para vocês. A gente vai falar de tanta coisa, a gente vai falar de falta e excesso, a gente vai falar de processo, gente, é um monte de coisa. 9 horas de segunda-feira vocês têm que estar aqui. E aí agora eu vou falar para vocês uma outra coisa que a gente também prometeu falar. Espero que vocês tenham entendido do que a gente falou de autossabotagem. Jô, você já tá convidada.
Tá combinado. Segunda-feira, 9 horas, a gente já começa a falar. Porque hoje, inclusive, vocês não sabem, mas a gente vai botar vocês pra agir. Já pega caneta, já pega papel, entendeu? Inclusive, sabe o que eu morro de vontade de falar? Faz você que tá aí embaixo do aviãozinho, só não manda pras inimigas porque elas não merecem saber, né? Manda só pros amigos. Os inimigos não merecem saber, não. Mas Deixa os só inimigos. pra que você acredita que precisa melhorar no seu rol de amigos. Dos seus inimigos você só Gente. perdoa, mas não melhora. Brincadeira. A inteligência não julga. Mentira, manda pros seus inimigos, sim. Mas não pros meus, porque os meus eu tenho ranço mesmo. Então, o que acontece? A próxima vez eu quero estar aí embaixo para apontar pro aviãozinho, ó. Não rola. Vitor, não só na dieta, seu cara de pau. Vitor, cara de pau, entra na... Vitor, vamos fazer... Vitor, vem cá. Vamos... Se compromete com a tia Lili aqui, ó. Não, vou contar o partir segredo. Conta. Ele faz a dieta e pra se recompensar come 2 barras de chocolate. Pronto, falei. Ô, Vitor, seguinte, a gente vai fazer um compromisso público agora, entendeu? A partir de amanhã, entraremos em dieta. Eu, você e Bia. Eu já tô, tá, gente? Pelo menos por uma semana. Pelo menos por uma semana. Bom, agora é o seguinte, propósito. Gente, Mas não é pra celebrar. Mas tá depois do comendo chocolate. Não é. Não. Depois a gente te ensina a comemorar, como faz direitinho. Isso é legal, gente. Uma coisa aqui que a gente nem tinha previsto falar, mas eu e Bia somos imprevisíveis mesmo. O que acontece? Vai se esforçar? Não, se compromete, amor. Vamos, Vitor. Eu tenho seu WhatsApp, eu te ligo todo dia pra ver o que você tá comendo. O que acontece é o seguinte. O nosso cérebro, gente, ele é uma máquina fantástica, mas ele é extremamente uma criança mimada. Uma criança mimada que não aceita novas ideias, entendeu? E precisa ser presenteado. Porque o que acontece? Quando você presenteia o seu cérebro... Oi, Gabizinha. Oi, minha filha. Gente, parei porque ela é uma fofa. Quando a gente informa o cérebro de olha só como eu sou legal, porque eu tô te dando alguma coisa para comemorar, o cérebro ele se estimula a fazer coisas boas a seu favor, porque o cérebro ele é muito preguiçoso para novidades. Então, tudo que a gente tenta mudar, tudo que a gente muda, na verdade, ele demora para se adaptar, porque ele tem um gasto muito grande de energia. Então, a gente celebra a cada conquista nossa. Mas o celebrar não é comer o chocolate no meio da dieta, né? É alguma coisa que você vai informar seu cérebro, por exemplo. Ó, tô tomando... Cérebro? Nossa senhora, cérebro. Você fala assim, olha, tô tomando aqui essa água em comemoração que hoje eu cumpri todas as metas que eu tinha previsto. Então, gente, a gente vai celebrar e a gente vai falar disso em algum outro momento. Na verdade, agora foi só porque eu peguei o ensejo aqui do Vitor. Mas falando... Na verdade, de celebração, a gente tem um pouquinho de receio de celebrar coisas pequenas. Então, a gente faz o quê? Vou só comemorar a casa que eu comprei, o carro, a faculdade que eu formei. Mas na hora de você mostrar pro seu cérebro que deu errado, você falou, ó, tá vendo? Ó, hoje já aconteceu isso. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Mas, gente, você tem 24 horas no dia, o dia inteiro deu errado. Entendeu? Porque a gente fica o quê? Se sabotando. Se sabotando. E a gente só dá valor pra coisa grande. Cara, a gente faz as coisas aos poucos, a gente vence aos poucos, a gente conquista aos poucos. Entendeu? A não ser que você... processo. Exato, a vida acontece aos poucos, que é o que eu sempre falo, sabe? Então, comemora. Nossa, olha que legal, hoje eu consegui passar um dia de dieta. Nossa, olha que legal, hoje eu consegui entregar um relatório. Vibre por você, não espere isso dos outros. É você por você, como diz a Bia, e como eu digo, é por você e faça isso. Agora, a gente também vai falar de propósito. Propósito é uma coisa que deixa o povo louco. Qual é o meu propósito? A pessoa se sente perdida, porque depois da outra live que a gente só comentou propósito, foi uma enxurrada de tipo, mas qual é o meu propósito? Meu amor, eu não sei qual é o seu propósito. A vida mas é um a gente... processo, demorei pra encontrar o meu, você vai encontrar mais, gente. Exato. Então, assim, a pessoa sabe o seu propósito? Sabe. E aí, ela sabe mesmo que ele esteja lá no fundo do baú.
E por que que é tão importante viver o propósito? E viver o propósito é para você viver pleno e feliz. É uma coisa que nem eu falo sempre. Minha vida não é perfeita, gente, não é perfeita. A criança estava chorando aqui do meu lado porque estava acabando a bateria do celular dela, entendeu? O meu feijão quase queimou antes de eu entrar na live. Não é perfeita, não é mesmo. Mas o que acontece? A maneira que eu recepciono, eu sou responsável por isso. E a partir do momento que eu tenho um propósito de vida e tô bem confortável nele, tô bem ok com ele, as coisas ficam mais leves. Então é o que eu falo, os problemas acontecem. O bolo continua assolando, a criança continua chorando, o feijão quase queimando, mas como eu encaro isso? É isso que faz a diferença. E quando você tem propósito, e a gente pode pensar em propósitos como objetivo, mas nesse caso a gente está falando do propósito de vida mesmo, a gente está falando mesmo para que você desceu do céu, como que você descobre isso? É fácil? Não. Não, porque lá na infância você provavelmente foi muito podado, dependendo de qual o seu propósito, do que você ia fazer. É o exemplo do palhaço, que a gente falou na outra live, né, Bia? Fala. O exemplo do palhaço, é o exemplo da pessoa que fala que quer ser, sei lá, bombeiro, e a pessoa fala, bombeiro, você é louco, meu Deus, vai morrer, não sei o quê. Então, assim, provavelmente você foi podado. Se você foi podado, você se auto-enganou, né? Se auto-sabotou desde pequeno e você hoje não sabe seu propósito, só que você tá muito infeliz no que você faz. Então, vamos falar de propósito. Continuo achando que tinha que ter musiquinhas e brilhinhos caindo nesse momento. Eu vou falar. Imagina, propósito, muito maravilhoso. Então vamos lá, Aliás, gente. Eu vou falar propósito é sério. um assunto imenso, assim, dá pra falar várias coisas sobre propósito, viu, gente? Nossa, a gente tem 29 minutos, mentira, porque a gente ainda vai falar do projeto, a gente vai ter, tipo, 25 minutos para falar. O propósito é viver o seu chamado. Então, você quer passar primeiro o que a gente falou do povo começar a agir ou eu falo primeiro das missões? Fala primeiro o das missões e aí a gente fala, porque eles vão começar a entender melhor, se você falar. Mas já Seguinte, pega quando a papel gente- e caneta para vocês anotarem, porque são perguntas que vocês Ó, vão fazer mesmo. Inclusive, eu vou escrever aqui, a gente chegou à conclusão que eu escreveria nos papéis, porque a Bia hoje escreveu um negócio que ela não entendeu a letra dela. Então, eu achei Minha melhor, letra é talvez. horrível. Então, o que que acontece? Quando a gente pensa em missão, a gente pensa em 3 etapas. Na verdade, Calma, Gi, a gente vai te ajudar a achar seu propósito, não chora. vamos todos achar os propósitos aqui hoje. Vem com a gente. Você começa com a que te beneficia. Então, o que que te beneficia? A segunda etapa é o que beneficia você e as pessoas que você conhece. E a terceira etapa é a que beneficia você, as pessoas que você conhece e as pessoas que você nunca viu. Porque no final, todo mundo faz tudo para todo mundo. Você sempre atinge alguém que você nunca viu. O cara que tá cuidando da vacina do Covid, gente, ele te conhece? Não, você tá aqui esperando ele conseguir a vacina, mas ele tá fazendo por você que ele nunca nem viu na vida. O pedreiro que fez a sua casa. Exato. Então, assim, quando a gente pensa em propósito, todo mundo acaba, de certa forma, atingindo pessoas que nunca vai nem conhecer. A gente pode falar isso desde o lixeiro que recolhe o lixo da sua rua e ele nunca nem te viu, entende? Até, cara, o presidente do Brasil. Ok, melhor que ele não me conheça, abafa. Vamos falar de Bill Gates. Então, Vamos falar de TechPix. Então, o que acontece? As pessoas acabam, nos seus propósitos, então, tem essas 3 etapas, que é o que te faz bem, o que faz bem para você e para as pessoas que você conhece ao seu redor, família, amigos, e, por fim, o que faz bem para você, para as pessoas ao seu redor e para a população em geral. Então, todos temos essas 3 etapas de missão. E aí eu falo para você, a sua missão foi decidida, o seu propósito foi decidido lá na infância e agora é a hora que eu vou começar a escrever para vocês entenderem. Lá na infância, porque a criança, ela trabalha com emoções. Quando a gente fala que a criança, ela trabalha com emoções, é porque a criança, ela não tá pensando se, sei lá, um caminhoneiro ganha muito ou pouco, se fica muito ou pouco em casa. Ela age pela emoção. Já nós, adultos, agimos pela razão. Então, é aquele momento que quando você vai decidir a sua faculdade,
você pensa o tempo de trabalho, o tempo que você vai estar aqui ou não, salário, o que que você ganha, o que que você perde, enfim. A criança, ela sonha, né? Ela sonha em ser mágico, ela sonha em ser malabarista, ela sonha em ser, enfim, bailarina. Ela só trabalha com sonhos. O adulto, ele já pensa com uma maior maturidade. Eu estou escrevendo tudo isso porque depois eu vou tentar fazer uma ligação para que vocês entendam, mas minha letra tá ficando meio Beatriz, assim. O adulto, o adulto, ele já pensa Você com uma nunca vai maturidade. receber uma carta minha, só de raiva. Ele trabalha com a maturidade de como de preocupações de adulto. A criança, ela pensa em ação. Ah, porque o dia que eu for veterinária, professora e médica, ela já bota tudo em ação na cabeça dela. Já o adulto, ele só pensa em ser uma coisa e pensa o quanto isso é rentável para ele, né? O quanto isso é financeiramente vai atender ele. E por fim, a criança pensa em ajudar pessoas. Ajudar pessoas, claramente, na mente dela é sempre ajudar pessoas, seja professora para dar aula, seja atriz para divertir alguém, enfim. Então, claramente, para a criança, ela tem esse objetivo de ajudar pessoas. Já o adulto, ele tem os objetivos de atender às suas necessidades. E aí que tá. Qual seria o nosso mundo ideal? Gente, agora eu vou mostrar minha letra, tá muito Beatriz, espero que dê pra ver. Peraí, eu vou até dobrar aqui. O papel é verde, por quê? Porque eu tenho criança em casa, então os meus papéis não são de cores normais. Dá pra ver, Bia? Não, você vai ter que virar sua câmera, né? Ah, você acha? Não, eu tô vendo aqui, sério que não dá? Tá ao contrário, pelo menos pra mim, agora não sei pro pessoal, né? Tá, emoção, Tá ao contrário pra vocês? razão. Não, mas é emoção, razão aqui. Emoção, razão, tá aqui, ó. A letra escrita ao contrário. Aqui, ó. De trás pra frente. Bom, tudo bem, gente. Vamos fingir que tá tudo certo aqui. Tá tudo bem, ó. Vou deixar até. A gente posta um quadrinho. A gente posta isso, mas posta mais bonitinho, porque minha letra ficou muito horrorosa. Viu? O que Tá que invertido. Carol Perfita falou que tá invertido. então tudo bem, gente. A gente finge que não, entendeu? E eu esqueci uma parte aqui. Então, o que que acontece, ó? Depois a gente posta. O ideal é a gente usar a gente começar como criança, né? Iniciar como criança e executar como adulto. Então, a gente usa a emoção para sonhar e a razão junto com a maturidade para executar uma atividade, né? A ação da criança, uma atividade que dê dinheiro para suprir suas necessidades e ajudar a criança. Ou seja, no mundo ideal é que a gente resgate sempre a criança. Eu entendi que tá ao contrário, eu vou postar, gente. A gente resgate a criança que existe dentro da gente e faça ela realmente ter uma fusão com o adulto. Pra gente não ser só racional, pensar só em dinheiro, nas necessidades e é isso, pronto e acabou. Não, é realmente a fusão. Deixar a criança sonhar, liberar aquela criança que existe na gente, emotiva, que sonha, que bota em ação, que ajuda as pessoas e trazer as responsabilidades de adulto. Então, esse seria o mundo ideal para quando a gente pensa em propósito. Ai, mas tá muito confuso, Aline, você ainda botou esse negócio espelhado ao contrário. Como que faz? Para isso, a gente pediu seu papel e essa caneta, que agora é com a Bia, que ela vai ensinar vocês a fazer isso. Que ela é influente, por isso que ela não demorou para entender, ela, né, tava prestando atenção em qualquer outra coisa. Eu quero dizer uma coisa básica do propósito. Propósito é aquilo que você faz para ajudar os outros e o dinheiro vem. Quando você tá pensando no dinheiro antes de fazer pelo outro, você está pensando por proposta, tá? Então, se você trabalha onde você trabalha, se você entrega uma declaração de imposto de renda, independente do que você está fazendo, estou trabalhando em evento para festa esse final de semana por dinheiro, é proposta por ajudar os outros. E vou dar um exemplo bem pequeno, mas que para mim é de grande valia. Quando eu fui voluntária no final do ano no Hamburgada do Bem, uma menininha me adotou e ela falou assim para mim que ela queria ser varredora de rua. Quando que a criança acaba com o propósito dela? Quando o outro infeliz vira para ela e fala: mas isso não dá dinheiro.
Gente, a menina nunca tinha me visto na vida. Ela tava comigo ali uma tarde e ela falou que ela queria ser varredora de rua. Eu fui lá e perguntei pra ela, por quê? Aí ela falou assim, porque eu gosto da rua limpa. Eu fico pensando na rua limpa pra todo mundo. Então, é isso. Esse é o objetivo. A criança sonhou ali pensando no próximo. Tá bom? Então, toda vez que você estiver com essas dúvidas, é isso. Se você pensar no dinheiro primeiro, esquece. Não é proposta, é proposta. Então, anota aí que a gente vai fazer 4 perguntinhas para vocês se responderem e se conhecerem, tá? Só deixa eu dar uma adendo. A Nicole falou, porque as pessoas geralmente falam que isso não é legal. E é isso mesmo que acaba com o propósito das pessoas. Porque quando você tem um incentivo de vai, faz, com o tempo você amadurece, muitas vezes você muda. Não muda o seu propósito, mas muda a profissão, muda o que você inicialmente tinha pensado. Mas o que acaba com o propósito, o que a pessoa acaba confundindo é porque ela acaba fazendo direito, porque a mãe achou legal, porque o amigo fez e se deu bem. E não, a sua essência é a sua essência. O seu propósito é seu propósito. Quando você vê pelo dinheiro mesmo. Eu falo porque eu sou contadora de formação e quando fui... Ai, você quer ser contadora? Quando eu era criança eu nem sabia o que era isso, gente. Como assim eu quero ser contadora? Não, colocaram na minha cabeça que era uma profissão que dava dinheiro. Acabou. Entendeu? É nesse sentido. Então, vamos começar a entender o propósito. Na nossa mentoria, a gente vai trazer isso aqui mais a fundo, tá? Para todo mundo. Mas a gente quer que vocês comecem a agir, tá? Então, conteúdo tem na internet o tempo todo. A gente sabe, ainda mais nessa época de quarentena. Mas não adianta só ter o conteúdo sem ação. Porque aí é obesidade cerebral, tá bom? Então, você sabe qual é o seu talento? O primeiro ponto é você entender o seu talento e suas maiores habilidades. As maiores habilidades é o quê? Aquilo que você faz melhor do que as pessoas, pelo menos que você conhece. Você olha e você fala, meu, é muito natural. Então, o talento é naturalidade. Conversar, para quem tem o talento da comunicação, é natural. Para quem não tem, é difícil. Organização, para quem tem o talento da organização, é natural. Para quem não tem, meu Deus, como você consegue arrumar as coisas? Então, pensa aí, né? Não precisa fazer necessariamente agora na live, mas anota aí para você pensar o que você faz melhor do que as outras pessoas que você conhece, ao menos. E quando você faz, você é muito elogiado. Tem essa questão também. E aí, você vai analisar, depois de você achar, pode ser de 3 a 5 habilidades, tá? Então, organizo festa, gosto de conversar, socorro, não pode. É para doer mesmo. Vamos pensar mesmo. Autoconhecimento, gente. E então, são várias questões, tá? Então, organizo festa, gosto de conversar, você dorme, cara de pau. Uma coisa que as pessoas não colocam como talento é estudo, tá? Estudo é talento, por isso que existem tantos pesquisadores aí, não é mesmo? Então, as pessoas têm que olhar. Ju, você não canta, não. Não para de se iludir. Aqui a gente Ô, Gil, quando você fala que você não entende o seu talento, procura dentro de você o que você faz bem, então. O que você faz bem é o que te satisfaz em fazer. Por exemplo, eu faço bem bolo. Ótimo. Talvez seu talento seja esse. Ai, mas eu já não limpo a casa tão bem. Então, a gente já descarta um. Pensa nas pequenas coisas e indo através das pequenas coisas você vai chegar no master. Pequenas mesmo, assim. Entendeu? Nossa, eu tenho... Aqui travou a minha live. Eu acho que travou sua live. Eu tô me vendo. Você tá se vendo? Aí, voltou. Ai, meu Deus. Então, você pensa em pequenas coisas mesmo, tá? Porque a gente pensa que é algo grandioso. E não, é muito natural. Por isso que eu falei, conversar é um talento. Tem gente que fala e só fala. E quem tem o poder da comunicação fala e impacta pessoas. Mas é só o primeiro ponto que a gente vai usar. A comunicação, tá? Como exemplo. Então, você faz de 3 a 5 aí. E tem bastante coisa. Qualquer coisa, podem mandar uns directs pra gente poder dar um... A gente ajuda. Mas filtra, gente, assim, claro, quando a gente pensa no talento, vamos supor, nossa, eu cozinho bem, eu talvez não passe roupa tão bem, mas olha, eu já tentei uma vez fazer um quadrinho e saiu legal, minha plantação de tempero também. Se a gente for ver, a gente tem um monte de qualidades, mas filtra. Filtra o que você faz bem e te dá prazer em fazer. Sim, entendeu? Você não faz obrigada.
Você não faz obrigado de tipo, tá bom, eu limpo até que bem a casa, mas nossa, dia de faxina pra mim, meu Deus, entende? Então tem Conservo que a ser uma memória. coisa que seja natural. Eu gosto de plantar, sei lá, temperos. Gosto de desenhar, Gosto gosto de de fazer desenhar. crochê. Exato, você gosta mesmo? Te faz bem? É aquele negócio que te distrai, que você faz com prazer, que você fica horas fazendo que você nem percebe? Esse é o Então, ponto. Coisas que você faz, passa horas fazendo e não percebe. Simplesmente você fez. Você não sente fome, você não sente sede. Você sente, mas você não sai dali como desculpa. Quando a gente está fazendo coisas por proposta, qualquer distração é motivo. Então, eu vou tomar um café. Acabou de tomar café. O vizinho passou aqui, meu Deus do céu. Então, quando é proposta, qualquer distração é motivo. Quando é proposta, você vai fazendo. Você nem escuta a música, você não escuta o vizinho, você não escuta ninguém. Você tá ali focado. E pode ser qualquer coisa, tá? Então, aí você vai se imaginar nessa situação e vai olhar como você se comporta e quais atitudes você teria se você tivesse esse talento, né? Essas 5 habilidades. Você olha assim, parando pra pensar, me comunico bem. Toda vez que eu falo com alguém, alguém fala, nossa, gostei daquilo que você disse, me ajudou. Então, você vai trazendo um pouquinho mais de clareza. ou mesmo se seja, mesmo que for, gente, profissões já definidas. Eu acredito que eu gostaria de ser arquiteta. Então, se leva num ambiente onde você está trabalhando com arquitetura. E aí, nesse momento, você se leva, né? E fala: pera, mas talvez isso eu não goste, mas eu gosto muito daquilo. Destaca para você mesmo o que você gosta de fato, mesmo quando você se coloca, e o que você não gosta também, né? Porque isso é daí que vai sair o, a cereja do bolo. E a questão é quando você vai encontrar suas maiores habilidades, vou trabalhar com isso. Você vai ter que, gente, para trabalhar com inteligência emocional. Eu gosto de ler, eu particularmente, mas a Aline é mais pro influente. Então, a leitura é algo que para ela é um pouco difícil. Mas o propósito dela é maior, que ela vai naquela inabilidade dela, que não é tão prazeroso, porque ela sabe que o final é prazeroso. Entendeu? Que ela vai saber mais sobre inteligência emocional, ela vai conseguir ajudar mais pessoas, ela vai impactar mais vidas. Então, vai ter sim situações que você não vai gostar de fazer. Só que você vai pensar, o quê? Qual é o meu propósito? A gente não fala muito isso no dia a dia? Vou trabalhar por tanto período, porque o meu propósito é juntar 5 mil reais. É mais ou menos isso. Então, qual é o meu propósito? Meu propósito é impactar pessoas. Então, eu preciso ler, preciso assistir mais filme, preciso focar em algumas coisas. É o Então, verdadeiro tipo, os fins não justificam os meios. Por exemplo, para mim a leitura, não que eu não gosto de ler livro, eu gosto de histórias. Gente, eu adoro histórias, adoro que as pessoas venham, me contem histórias diferentes, me contem o que acontece na vida delas, é uma coisa que eu sinto muito prazer. Só que na hora de ler um livro de 200 páginas, não. Então eu crio uma habilidade. A habilidade acontece quando, tal momento, eu sento e leio. Não um período muito longo, mas eu leio. No começo, gente, eu juro que ficava olhando para o relógio. Não, ainda falta 4 minutos, ainda falta 3 minutos. Depois de um tempo, você acostuma a isso. Outro dia eu falei para Bia, cara, você sabe que eu li tanto tempo mais do que eu já estava lendo? Porque o seu cérebro acostuma com aquela função. Então, pensa que mesmo que você decida, né, que você encontre seu propósito, não é 100% legal. Vai ter coisas que você não vai achar tão maneira assim. E tudo bem, e é normal. sem contar que você vai precisar saber de mais áreas do que a área que você está sendo predestinada. É só para você saber efetivamente o que você vai fazer e aquilo que vai te dar muito prazer. Porque aí depois que você cresce, né, no seu ambiente, você vai determinar para outras pessoas que têm mais habilidades. Ou fazer um e-book, ou fazer uma apresentação. O estudo não, o estudo é seu mesmo. Então, é só um exemplo. E aí você vai pensar como terceira questão, o que você quer realizar na sua vida. Você olhar e falar assim, olha, eu me sinto muito realizada aqui, né? Então, você pensa nesse ponto e quais são os seus objetivos, lá, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Por que a gente falou isso? Quando a gente está falando de propósito e proposta, as pessoas pensam só no financeiro. Mas você trabalhar naquela empresa que você não gosta muito, a sua saúde vai estar legal? Você vai ter um relacionamento legal com seus amigos, você vai conseguir ter um relacionamento afetivo, a sua família vai conseguir te ver nos finais de semana. Você, além do dinheiro, o que você vai trazer para sua vida? Então, isso também é muito validado em propósito e proposta. Porque acontece muito,
tô trabalhando pra caramba, mas eu tô tão infeliz nessa situação que eu tô estressado quando eu chego em casa, eu não vejo meus amigos, quando eu converso eu só reclamo daquela situação, aquele ciclo da autossabotagem. Por quê? Porque o seu foco é só nessa situação que tá te deixando infeliz, tá te tirando do seu propósito. E vale lembrar que essa realização é totalmente. Então, acordei e fui trabalhar feliz, você já está no caminho certo. Acordei e fui trabalhar, será que eu tenho que ir? Nossa, hoje bem que eu podia ficar doente, hoje bem que podia acabar. Quando não vai para o hospital pegar atestado, né? Nossa, por quê? Porque quando você tá lá focado no seu propósito. Então, eu gosto de sair, a Aline gosta de sair, a gente, né, inclusive, nos conhecemos em baladinhas da vida. Sou mó caseira. Só na quarentena. E o que acontece? Se você não tá nem aí para aquilo que você tem no dia seguinte, você vai extrapolar no dia anterior, você não vai dormir direito, você vai ficar cansado e você vai, foda-se, amanhã eu vou trabalhar. Ai, desculpa. Amanhã eu vou trabalhar e tá tudo certo. Mas ali você tá fazendo com proposta. Agora que é algo que você gosta, você não quer dizer que você vai deixar de curtir a sua vida. Você vai curtir, mas você vai saber que existem momentos. Porque a vida é, né, um joguinho de bolinhas de malabarismo, só que justo a do trabalho, ela é de plástico, né? Ela sobe, as outras é de vidro. Então, se você não tiver um equilíbrio melhor, lasca tudo. Então, quero que vocês vejam essas 4 questões, respondam sinceramente para vocês. Num momento sozinho, melhor ainda, reflete. Não precisa com pressa para responder, porque é o seu momento de você começar a se conhecer. E se você, beleza, não sei o que eu faço melhor, então comece a eliminar aquilo que você não faria. Que eu acho que... Lembrando assim, gente, você querer melhorar o emprego, o seu trabalho, o seu salário, isso não é porque você saiu do seu propósito, tá? Uma coisa que não... É porque quando a gente está no nosso propósito e quando a gente já se encontrou e a gente executa bem o nosso serviço, a gente tem mais é que ganhar para isso mesmo, tá? Lembra do que a gente falou de criança e adulto, né? Tem que suprir suas necessidades. Então, você almejar algo maior não é sair do meu propósito. Você querer mudar de emprego? Não. É quando aquilo não é leve, é quando aquilo vira um peso para você, certo? Agora, a gente já está com 52 minutos de live. Vamos falar? Vamos falar pro povo? Vamos falar da mentoria. Bia, repete as questões, por favor, que travou aqui. Repito. Você tem que entender o seu talento e suas maiores habilidades. Então, aquilo que você faz melhor, você pode escolher de 3 a 5 habilidades que você reconhece que você faz bem e que você gosta, né? Trabalho bem com planilha, mas você não gosta de fazer aquilo, então isso não conta. Coisas que te tragam prazer. Aí você vai olhar como você se comporta e quais as atitudes que você teria se você tivesse chegado nessas 5 habilidades. Você olhar, eu organizo o guarda-roupa legal. Como você se sente quando você organiza o guarda-roupa? Me sinto bem. Me sinto feliz. As pessoas que vêm aqui na minha casa falam, nossa, como você é organizada. Esses exemplos. Da bailarina, né? A Aline até falou, quando a gente estava conversando antes, ela falou assim, igual uma bailarina. Ela gosta de dançar e aí quando ela dança, ela se sente realizada, porque aí as pessoas vão lá e falam pra ela que, nossa, o jeito que ela dança, a forma como ela se conecta com a música. Então, quais os comportamentos e atitudes que você teria quando você tivesse essas habilidades prontas? E você encontra muitas vezes seus propósitos assim, ó. Vou usar o exemplo da bailarina. Meu sonho é ser bailarina porque eu danço, eu me sinto bem na dança, enfim. Mas eu tenho dificuldade de fazer isso em público. Então, talvez... Aí a gente vai pegar só a qualidade, o que você vê de bom e aquilo que é de ruim, a gente vai olhar com outros olhos. Porque, de repente, o que você entende como propósito não é exatamente aquilo, mas alguma qualidade daquilo que pode ser explorado em outra profissão. Mas pega o seu papel e joga tudo que é vantagem e desvantagem dentro de cada coisa que você escolheu como que você acredita ser sua missão. Certo? Aí fala a terceira. Aí, o que você quer realizar na vida? Então, pegar as profissões que você quer fazer, a forma como você quer impactar pessoas. Se para você faz sentido impactar pessoas. Porque quando a gente fala tudo arrumado pra cintura...
Eu vou tirar uma foto. Eu contei pra ele! Tá vendo? Ó, São segredos. gente, ele é meu marido, gente. Marido, não dá dessas, marido. Não Eu não entrega. tô arrumada da cintura pra cima, eu tô arrumada por inteira. Ah! Não, ainda que eu mostrei pra Bia o jeito que eu tô, gente. William Bonner total. E aí, então, o que você quer realizar na sua vida? Então, pega as profissões que você quer fazer, se você quer impactar pessoas. O propósito tem a ver com impactar pessoas. Nós mesmo, pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente nunca nem viu na vida. São 3 tipos de pessoas. Então, quando você olha essa situação, se encaixa? Aquilo que você quer fazer na vida se encaixa em impactar as pessoas? E a outra é quais são os objetivos em todas as áreas da sua vida. Eu quero ter um trabalho legal, que a minha saúde esteja ok, que eu consiga ver meus amigos, que eu consiga ter uma família estruturada. Os objetivos reais da vida. Realmente o sonho, né? A vida dos sonhos lá, olhar. E como eu disse, a vida é um equilíbrio que tem hora que o trabalho é o único que vai e volta, né? É uma bolinha de borracha, porque as outras são de vida. Então você tem que aprender a equilibrar melhor. Ixi, a Aline já era, se lascou. Ô, Bia, 5 minutos para acabar a live. Fala da mentoria. A gente está abrindo uma mentoria. Vimos a necessidade de abrir uma mentoria. A gente fez um sorteio do DISC. Quem não sabe o que é DISC, vai lá olhar no meu perfil, que tem uma live. Tem várias explicações sobre DISC. E o DISC é uma das habilidades que descobre, uma das ferramentas que descobre as suas maiores habilidades, aonde você se sente mais confortável fazendo aquelas coisas. Então, vindo disso, a gente decidiu abrir uma mentoria onde os 10 primeiros vão levar a devolutiva do DISC comigo e com a Aline, bonitinho. Então, a gente vai te explicar quais são as situações, o porquê que você se comporta dessa forma. O DISC vai trazer muita clareza também como âncora de carreira, forças pessoais e linguagem de valorização. É um perfil de identidade que a gente fala. Então, vai te trazer o começo. E aí, na mentoria, a gente vai te colocar em ação, né? Quem sabe o que é mentoria é pegar na mão, mostrar, você está com dificuldade nessa área da sua vida, não é só na área financeira, não é só na área profissional. Estou com dificuldade nessa área aqui, a gente vai trabalhar nessa. Focando em saúde, trabalho, propósito e missão. São 2 coisas, viu, gente? Propósito e missão. E crenças, né? A verdade que você acredita. Então, a gente vai começar a desmistificar essas dores que vocês têm do passado. E os 10, todo mundo vai fazer o DISC, tá? Todos Só os que são testes. vagas limitadas. Na verdade, não é um monte de vaga exatamente porque a gente vai acompanhar 1 a 1 e é vitalício. Então, é mais compacto. Os 10 primeiros que vão ter a devolutiva. Todo mundo vai ter o teste, mas os 10 primeiros vão ter a devolutiva, que é poder entender melhor as habilidades. E o restante só vai fazer o teste. E aí, conforme a gente vai fazer a mentoria, vai conseguir entender, mas para poder ter uma clareza melhor, é legal essa devolutiva. São vagas limitadas, porque a gente quer pegar na mão. São pessoas que vão ter acesso vitalício a gente a qualquer momento da vida, de hoje para sempre, para começar a agir quando tiver novos projetos, quando tiver novas decisões, quando acontecer eventos de dores que podem impactar, sim, tirar você do seu propósito e colocar. E tá no link da bio, tá? O link lá para... Tá, nos 2 perfis, tá no link da bio. E mais do que isso, lembrando que a gente também tem outros 2 projetos, um que é para a área da saúde. Então, se você trabalha na área da saúde, fala com a gente. E também para professores e pais. Para professores e pais, hoje a gente está mais direcionado para a escola, só que num papo meu e da Bia a gente entendeu a necessidade também de pais que, enfim, que muitas vezes a escola não vai ter esse tipo de atendimento. Então, pais que querem entender como educar, o que acontece na cabecinha da criança, por que você cria a criança dessa maneira, manda um e-mail para a gente. Nesse e-mail, a gente vai começar a fazer uma lista de pessoas interessadas para abrir uma palestra online para esses pais. Daqui a pouco, eu acho que não demora muito para a gente fazer isso, não. Não, a gente está focando em melhorar nossas crianças e melhorar os pais, né? Então, eu vou dizer porque tem pessoas ao meu redor que são professores e elas me trouxeram essa dificuldade, porque alguns pais veem a escola como obrigação de cuidar dos filhos. Sim, em 2020 a gente ainda vê muito isso. E a gente quer mostrar para os pais que é muito mais que isso. Que é muito mais do que a educação da escola. Então... Bia, 30 segundos. Tira uma foto.
Link na Então bio é das isso. primeiras, hein, gente? Devolutiva, não percam. Sério. Não perca. E segunda-feira, 9 horas, a gente vai estar aqui. Eu e Bia, Bia e eu. O Vitor já na dieta. O Vitor na dieta, agir com o propósito dela, com essas questões. Já pronto. Exatamente. E aí a gente vai conversar e começar a andar junto com vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem. Estamos muito aí. Certo, gente? Obrigada, viu? Obrigada, gente. O retorno foi muito bom. Beijo! Beijo.